Seja muito bem-vinda e bem-vindo à Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson Santos, sou biólogo e botânico e estou aqui hoje para compartilhar com você uma história fantástica de uma mulher que aos 72 anos de idade inovou a forma de representar as plantas a partir da arte, usando o papel. Nós vamos falar sobre o Jardim de Papel de Mary Delany. Mas antes eu quero contar para você um pouco do Plantando Ideias, esse projeto da Escola de Botânica, onde há alguns anos nós usamos esse canal do YouTube para compartilhar com você diferentes assuntos da ciência das plantas. A botânica é essa área de conhecimento que tem como campo de investigação olhar para o mundo vegetal, para a relação humana com as plantas e trazer para nós aí notícias sobre como vem sendo, né, essa vida vegetal no planeta. Então, o que a gente faz aqui é compartilhar histórias, pesquisas científicas, conversas com cientistas e diferentes temas que te aproximam do conhecimento profundo das plantas. Hoje, a gente vai embarcar numa história que tem muito mais a ver com a arte, mas que de uma maneira bastante direta também se relaciona com a ciência botânica. Nós precisamos considerar, eu acho que para começar a falar sobre isso, que as plantas fazem parte da existência humana desde sempre. Não só como alimentos, mas já tem muito tempo que nós passamos também como seres humanos aí a representar as plantas no campo daquilo que a gente vai chamar de arte. Essa imagem que aparece aí é um afresco em Pompeia, na Itália, datado aí do ano 79, e os afrescos, ou frescos, aí depende se a gente está falando em Portugal ou no Brasil, são essas pinturas que foram feitas e que são representadas em paredes de gesso. Nós temos ao longo da história, principalmente da história antiga do mundo, a gente pode olhar para o Egito, para Roma, para a Grécia, nós vamos encontrar diferentes lugares onde as plantas são protagonistas desses painéis. Em outros lugares na Ásia, como na China, por exemplo, a gente também vai encontrar essas representações nesses painéis feitos em paredes, por exemplo, né? Existe um interesse humano ao longo de alguns séculos de fazer essas representações, porque as plantas elas estão na nossa alimentação, fazem parte aí da história cultural dos diferentes povos do mundo, também se relaciona, né, elas estão presentes aí em diferentes situações ritualísticas. Bom, as plantas estão em tudo, então de algum jeito a gente passou a representá-las por essa proximidade mesmo, seres que estão próximos da nossa vida. Mas é aí que a gente faz um recorte dessa longa história da intenção humana de representar as plantas e vai lá para o século XVIII, quando, em 1772, uma mulher britânica, eu vou chamar de uma jovem mulher britânica, aos 72 anos começa um processo novo, não conhecido pelo menos até aquele momento, ou não representado no campo da arte até aquele momento, que foi uma mistura de técnica mista, né? Na verdade foi um desenvolvimento de uma técnica mista que misturava colagens de papel com pigmentos naturais e pigmentos de diferentes origens aí, para ter como resultado representações como essa, que a gente está vendo aí nesse fundo da imagem. Parece uma pintura, não parece? Mas na prática isso é uma colagem. A gente tem a Mary Delany, a nossa protagonista desse Plantando Ideias de hoje, como a pessoa que traz essa frase, por isso ela está entre parênteses, quando ela escreve uma carta para sua sobrinha em 1772, dizendo o seguinte: eu inventei uma nova maneira de imitar as flores. Aqui a gente vê, ao fundo aí do texto, uma imagem do girassol. E esse girassol foi representado, na verdade, os girassóis foram representados pela Mary Delany em diferentes momentos da sua trajetória. Lembra o seguinte, ela começou a fazer esse trabalho em 1772, com 72 anos de idade. Essa é a Mary, nossa protagonista dessa história. Esse retrato que foi pintado por John Oppie em 1782, quando ela tinha 82 anos de idade. Então, 10 anos depois dela iniciar
os seus trabalhos com colagens que vão ter como propósito representar as plantas, né? A Mary nasceu no dia 14 de maio de 1700 no Reino Unido. E ela ficou muito conhecida, e isso não foi só depois da sua morte, mas ainda em vida, por conta dessa inovação que ela fez. E ela deu o nome para essa técnica que ela criou de mosaicos de papel, onde ela vai usar pedaços de papel colorido, aplicados e recortados aí, e aplicados num fundo preto, para fazer representações bastante fiéis das plantas. A história dela é muito interessante, porque a Mary nasceu em 1700 e ela fazia parte de uma família que tinha muitas posses aí na Inglaterra. Por conta disso, como tradição naquela época, ela teve que se casar muito cedo. Com 17 anos, ela teve seu primeiro casamento e, segundo as cartas que ela deixou, os registros históricos que foram encontrados aí, e que foram, na verdade, passados adiante pela família, deixam claro que esse casamento não foi muito legal para ela. Por ironia do destino, 4 anos depois desse casamento, o marido dela faleceu e ela ficou viúva aos 21 anos de idade. Isso, de algum jeito, favoreceu muito a vida da Mary Delany, porque a partir daí ela teve a oportunidade então de mudar para Londres e de lá se dedicar ao estudo das artes. Era uma área que interessava muito para ela e ela começa a estudar pintura, escultura, bordado, assuntos que na época, por mais que eles estivessem dentro do campo das artes, eram assuntos da moda, principalmente para aquelas pessoas que tinham grandes posses, que eram ricas e que tinham uma oportunidade de estudar em escolas que pudessem ensinar essas técnicas. Então ela vai passar alguns anos da sua vida dedicada ao estudo das artes visuais e muito debruçada principalmente na pintura, no desenvolvimento do desenho, do bordado, né? Como um campo investigativo. Mas ela tinha um interesse amplo, ela não tinha o grande objetivo de, naquele momento, de acordo com o que os documentos deixam claro, né? Que ela não era uma interessada pela botânica exclusivamente. Ela se interessava por muitos temas que circulavam aí dentro do campo das artes visuais de uma maneira bastante ampla. A gente vê nessa imagem aqui o Catharanthus roseus, uma planta que ela é bastante difundida no mundo, né? E a gente consegue perceber aqui nessa imagem, que parece uma pintura, que ela fez o uso de diferentes pedaços de papel com cores e tonalidades diferentes, onde ela ia recortando esses pedaços para dar essa tonalidade quase realista. Mesmo na época que ela estava desenvolvendo essas primeiras colagens, né, ficou claro que ela contava com o auxílio também da aquarela como um suporte para que ela pudesse ganhar algumas tonalidades. Então a gente vê aqui um cinza, um acinzentado. A aquarela auxiliava ela nesses retoques para que ela conseguisse chegar mais próximo da realidade nessas representações. E aí, esses mosaicos de papel que essa jovem mulher aos 72 anos começa a desenvolver, ela vai fazer isso a partir do momento que o seu segundo marido morre. A Maria Helene teve um segundo casamento, ela vai se casar com uma figura muito emblemática daquela época na Inglaterra. Patrick Delany é o seu segundo esposo, e em 1768 ele veio a óbito, ele faleceu. Bom, em 68, a Mary tinha 68 anos. 4 anos depois, o que aconteceu quando o marido dela faleceu, ela foi morar com uma amiga, a Duquesa de Portland. Era uma amiga de longa data que convida, então, no momento que a Mary fica viúva, a Mary fica viúva pela segunda vez aos 68 anos, a Duquesa de Portland a convida para morar lá com ela, e ela topa. E a Duquesa de Portland era uma grande colecionadora de objetos antigos, de antiguidades, mas era uma grande curiosa também sobre as ciências naturais e tinha aí um interesse muito grande por tudo aquilo que os naturalistas estavam fazendo. Então ela tinha um grande acervo de obras botânicas, de ilustrações científicas,
de coletas realizadas em diferentes lugares do mundo, já que ela tinha a possibilidade de fazer esse colecionismo. E aí, quando a Mary Delaney vai morar junto com a Duquesa de Portland, ela começa a ter a influência dessas imagens todas do campo das ciências naturais, presente nesse lugar onde elas viviam, e ela começa a se inspirar nisso. Bom, a história dos mosaicos de papel nasce quando ela encontra lá, percebe em cima de uma mesa uma folha de papel vermelho. E ela vai começar a recortar esse papel e colocar sobre o fundo preto. Algo que não era convencional para a época, porque todas as ilustrações botânicas elas eram feitas sobre o fundo branco. Então ela de fato trouxe uma super inovação para aquele contexto histórico. Né? Ela vai fazer um processo, vai desenvolver um processo onde ela pega o fundo preto e começa a recortar os papéis e colar esses papéis, representando e respeitando, inclusive, aquilo que estava sendo visto. É uma arte de extrema precisão, porque ela vai valorizar não só a estética, no sentido de colocar o fundo preto e aplicar sobre ele pedaços de cores diferentes de papel, né, mas também pelo fato de que ela consegue fazer essas representações com um nível de fidelidade muito grande. Então, a gente pode considerar que essas eram representações botânicas científicas de fato, porque ela estava fazendo uma retratação, uma representação, né, dessas plantas daquela época, eram as plantas que estavam ali naquele contexto no qual ela estava inserida, mas a partir daí a gente tem uma documentação histórica dessas plantas que estavam por ali. E por isso nós consideramos sim que isso é um processo, é uma técnica que vai encontrar a arte e a ciência, onde a gente passa a ter tanto uma representação artística, como passa também a ter uma catalogação científica dessas plantas. Essas antedésia, que é conhecida popularmente como copo de leite, né, a gente consegue ver aqui as nuances das cores e dos papéis que foram recortados aí para chegar nessa imagem. Né? E aí uma das coisas que a Mary deixa registrado é que para que ela pudesse desenvolver, né, a partir do momento que ela começa a se desdobrar, então, no desenvolvimento desse trabalho, foi estudar as partes, a morfologia botânica. Ela começa então a dissecar plantas, desmontar essas plantas, para que ela pudesse entender esses encaixes, entender essas sobreposições. Então essa imagem aqui mostra essa rosa, né, sendo desmontada ali com esses pedacinhos separados. É um pouco do que ela fazia como forma de estudo morfológico para conseguir depois fazer os recortes de papel e sobrepor, né, sobre esses recortes as imagens aí, chegar nas imagens que ela queria, como é o exemplo dessa rosa gálica. E é interessante que alguns dos trabalhos dela, as flores, elas chegam a ter até 200 recortes de pétalas para chegar no resultado que ela queria. Não é o caso dessa, mas em alguns casos ela vai recortar inúmeros pedaços de papel de cores e tonalidades diferentes apenas para fazer as pétalas, por exemplo. Então, um nível de delicadeza e precisão fantástico. A cola usada para isso, ora era clara de ovo e outras vezes farinha com água, considerando de novo o contexto histórico, 1782, as tecnologias eram outras, né? Então ela usava a clara de ovo e a farinha com água para fazer as suas colagens, o que impressiona ainda mais, né? Eu acho que o fato de ter o uso desses materiais que de alguma forma, comparados a hoje, são bastante simplificados, né, permitiram a ela um desenvolvimento incrível, né, mesmo com esses materiais, um desenvolvimento incrível dessas colagens. E aí tem um ponto importante, que todas as 985 colagens que ela fez, plantas que ela representou, apresentam sempre na margem, né, da folha a indicação do nome científico, né, o nome popular. Ela escreve geralmente atrás do papel ou às vezes na frente mesmo nessa etiqueta, né, a localidade, então de onde veio essa planta, onde que ela encontrou, se era uma planta de um jardim, se ela
coletou em algum lugar natural. Então, tudo isso está documentado nas próprias obras. E tem esse monograma também, que é uma assinatura que ela vai fazer em todos os trabalhos e que é recortado também. Então, ela recortava um pedaço de papel com o M e o D de Mary Delany e aplica esse recorte sobre todas as 985 obras que ela criou. Impressionante, assim, né? Eu acho que o recorte da assinatura é impressionante. Bom, nesse desenvolvimento de um trabalho e de um jeito de representar as plantas tão fantástico, ela passou a ser conhecida em tempo real. Os naturalistas, os cientistas da época tiveram notícias do trabalho que ela vinha fazendo e ela passa então a fazer parte da Blue Stocking Society. A Blue Stocking Society é um movimento cultural e educacional que nasce na Inglaterra em 1750 e que tem início com um grupo de discussão literária e que foi muito importante, né, para o desenvolvimento e para a abertura de novos campos do pensamento, principalmente para as atividades femininas. Era um grupo que tem, né, um início com as mulheres, ele é formado por mulheres inicialmente, depois ele se torna um grupo onde homens e mulheres vão participar, mas ele tinha uma característica muito marcante de trazer assuntos para a vida das mulheres que estavam restritos apenas ao universo masculino naquele contexto histórico da Inglaterra. E ela, interessada aí por coisas novas da vida e as possibilidades tanto sociais quanto financeiras dela permitiam, né, que ela participasse desses movimentos, fez com que ela fizesse parte desse grupo, dessa sociedade de mulheres pensadoras aí sobre novos jeitos para aquela época, né, de estar na sociedade aí como mulheres, né? E aí me impressiona bastante esse trabalho desse Rubus odoratus, né? O nível de detalhe das folhas, que aqui a gente tem um recorte mesmo, são 3 tonalidades de papel diferente, então tem uma mais escura aqui no fundo, uma outra mediana, na verdade acho que tem até mais, tem uns 4 aqui, um outro verde ainda de uma outra cor e um outro por cima. Então, é na sobreposição dessas camadas que ela vai chegando nesses resultados, tanto dos detalhes das flores aqui, quanto mesmo de todas essas partes aí que vão ser representadas pela planta, né? Da planta, mais especificamente. Ela passa a ser tão conhecida que pessoas do mundo todo começam a mandar flores para ela, para que ela pudesse representar na forma de papel, né? Os artistas principalmente e os naturalistas, cientistas queriam ter uma representação de uma planta feita por ela naquele momento. E aí você deve estar se perguntando, né, como é que eu faço para ver isso ao vivo, né? Atualmente a maior parte desse acervo, dessas imagens que foram geradas, desses trabalhos gerados pela Mary Delany, estão dentro de uma galeria importante do Museu Britânico, lá em Londres, onde uma parte desses trabalhos está exposto, e em outros lugares da Europa é possível também encontrar, como na Royal Collection, por exemplo, onde a gente vai ver essa planta que é o ciclamen, né? Eu achei impressionante o que ela conseguiu realizar aqui nessa folha em especial, nessa também, com essas colagens. É fascinante. Para quem gosta da ilustração botânica e entende a importância do trabalho botânico, né? É incrível perceber como ela conseguiu desenvolver de uma maneira tão precisa, né? Eu acho que é isso, tesoura na mão, como que ela conseguiu fazer isso. Foi criada, então, a partir daí, a Flora Delanica, né? Flora Delanica é essa coleção de obras dela, que é um conjunto que foi organizado e levado para esse Museu Britânico, então, em 1897, por uma sobrinha neta dela chamada Augusta Hall. Essa sobrinha neta junta, faz um compilado desses trabalhos, organiza isso por uma temática ali e dá um nome para esse trabalho, né, esse conjunto aí de Flora Delanica. Aqui a gente tem uma Magnolia grandiflora, que é uma planta fantástica, e o nível de detalhes que a Mary conseguiu colocar aqui realmente é impressionante do ponto de vista da representação das plantas, né?
O Museu Britânico também disponibiliza uma galeria online, onde tem um acervo enorme, então, muito além desse que você está vendo aqui nesse compartilhamento, né? Todos os links para acessar esse acervo, você consegue ver a obra dela quase completa ali no Museu Britânico, estão num artigo que a gente preparou no blog da Escola de Botânica. Você consegue acessar em escoladebotanica.com.br. No nosso blog você vai pesquisar como Mary Delany, você vai encontrar lá uma matéria que a gente fez sobre esse trabalho dela, com muito mais informações do que eu estou compartilhando aqui, onde tem também os links para ver essa exposição online, esse acervo online, né? E eu quero te convidar, aproveitando esse tema, para o Clube de Botânica, porque na prática, falar sobre plantas, arte, ciência, natureza, é falar sobre a nossa vida. E o Clube de Botânica é um grupo de estudos, um clube de estudos que acontece já desde 2019, onde a gente fala sobre plantas, ciência e natureza. A cada semestre a gente tem um novo conjunto de assuntos que vão sendo compartilhados aí, onde com encontros periódicos a gente vai estudando as plantas a partir de diferentes perspectivas. Nós temos turma online, então um grupo que se encontra online, e também uma turma com encontros presenciais aqui em São Paulo, a cidade onde eu estou. E aí, só para você ter uma ideia, a gente começa o nosso próximo semestre falando sobre as plantas na arte. É um tema que se relaciona diretamente com esse que a gente está vendo aqui, onde nós vamos investigar não só através da história da arte, mas também através da história da botânica, como que as plantas foram se encontrando a partir desse cruzamento que é a ciência e a arte. Bom, você encontra todas as informações, como se inscrever, participar do Clube de Botânica em escoladebotanica.com.br. Nós temos também no nosso site sempre uma agenda atualizada de atividades, onde temos cursos, vivências, oficinas, experiências presenciais e online. E você consegue ver toda a nossa programação em escoladebotanica.com.br. Se você gostou da história da Mary Delany, vai lá, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que pode gostar dessa história. Falar sobre arte e botânica é uma coisa que a gente gosta muito por aqui. E eu deixo o convite para você também acompanhar o nosso canal, se inscrever aqui no canal do YouTube, porque sempre nós temos novidades. Bom, obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Espero que a gente possa se ver em breve num novo assunto aí sobre as plantas e a natureza. Até logo!